Em uma manhã abrasadora de agosto de 1928, o silvo do trem cortou o ar seco de Aurora, enquanto um homem caía crivado de balas sobre os trilhos de ferro. Aos 28 anos, Isaías Arruda de Figueiredo, o temível coronel que um dia ousara desafiar o próprio Lampião, agonizava sob o sol implacável do sertão cearense. 4 dias depois, seu corpo seria sepultado, levando consigo os segredos de um dos capítulos mais sombrios e fascinantes do coronelismo nordestino. A história de Isaías começara em 1899, quando nasceu nas terras áridas de Aurora, filho de Manuel Antônio de Figueiredo e Maria Josefa da Conceição. Desde o berço, o destino já lhe reservara um trono de espinhos. Sua família pertencia à elite dos grandes proprietários de terra, aqueles senhores feudais do sertão que comandavam vidas e destinos com a mesma naturalidade com que comandavam suas boiadas. O jovem Isaías cresceu respirando o poder, observando como seu pai moldava a política local com mãos de ferro recobertas por luvas de veludo. Quando a morte levou o patriarca, Isaías não herdou apenas terras e gado. Herdou um império invisível, tecido de favores, lealdades e medos sussurrados. Casado com Estelita Silva, ele assumiu o manto de coronel com uma ferocidade que faria seu próprio pai recuar. Expandiu as propriedades familiares como quem conquista territórios em guerra, consolidando seu domínio sobre Aurora e Missão Velha, através de uma rede intrincada de alianças estratégicas e da temível capacidade de controlar cada voto, cada vontade, cada respiração de sua gente. O coronelismo que Isaías personificava era a própria essência da República Velha, aquele período vergonhoso onde a democracia era apenas um teatro macabro. Sob seu comando, defuntos votavam nas famosas eleições a bico de pena. Trabalhadores rurais trocavam liberdade por proteção, e o voto de cabresto transformava cidadãos em rebanhos dóceis. Mas Isaías não era apenas mais um coronel. Ele era o reflexo distorcido de um poder que se alimentava de sua própria impunidade. Autoproclamado chefe político supremo, ele governava como um monarca absoluto. Juízes que ousavam contrariar suas ordens eram escorraçados como cães sarnentos. Policiais que se recusavam a fechar os olhos para seus desmandos desapareciam nas sombras do sertão. E aqueles que se opunham diretamente ao seu poder descobriam que a morte era apenas uma das punições possíveis. O intendente-coronel, Sr. Dantas, aprendeu essa lição quando foi destituído à força de bala, abrindo caminho para que Isaías se tornasse prefeito de Missão Velha sem qualquer pretensão de legitimidade. Mas era nas sombras que o poder de Isaías revelava sua verdadeira natureza monstruosa. A imprensa da época o acusava de crimes que fariam até os mais endurecidos sertanejos estremecerem. Protegia jagunços como quem abriga filhos prediletos. Financiava cangaceiros como quem investe em negócios lucrativos. E seu nome estava irremediavelmente entrelaçado ao de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, o terror encarnado do Nordeste brasileiro. Dizem que foi Isaías quem financiou a malograda invasão de Mossoró, aquela tentativa desastrosa de 1927, onde os cangaceiros de Lampião, liderados por Jararaca e apoiados por Marcilon Leite, foram repelidos pela resistência heróica dos moçoroenses. O coronel teria investido fortuna naquela empreitada, sonhando com o saque de uma cidade próspera e a consolidação de seu poder através do medo absoluto. Quando o plano fracassou, a aliança entre Isaías e Lampião começou a rachar como barro seco sob o sol. As acusações contra ele se multiplicavam como ervas daninhas. Seu bando, comandado por um capataz vaqueiro, teria incendiado a ponte do trem da RVC no Olho de Zágua, entre Ingazeiras e Missão Velha, isolando a região e facilitando a fuga de cangaceiros. Sob sua suposta ordem financeira, os bandos de Marcilon Leite saquearam povoados na Paraíba e a cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, deixando um rastro de sangue e terror que manchava o nome do coronel. Isaías negava tudo com a veemência de quem conhece o peso das palavras. Mas quando os cangaceiros eram presos, seus depoimentos teciam uma teia inescapável ao redor do coronel.
Baliza, Lua Branca, Mormaço, João 22, Asa Branca, Balão, Salgueiro. Todos apontavam o mesmo nome, sussurravam as mesmas acusações, descreviam os mesmos crimes que se espalhavam não apenas pelo Cariri, mas por toda a geografia sangrenta do cangaço nordestino. O refúgio de Lampião no sítio Poeiras, propriedade de Isaías em Aurora, era um segredo que todos conheciam. Ali, após suas correrias e fugas das volantes policiais, o rei do cangaço encontrava abrigo, comida e descanso. Mas a traição, essa velha companheira do sertão, estava à espreita. Em 1927, um ano antes de sua morte, Isaías teria tentado envenenar o bando de Lampião, culminando no histórico cerco de fogo no sítio Poeiras. A tentativa de eliminar seus antigos aliados fracassou, mas abriu uma ferida que jamais cicatrizaria. Os rumores corriam pelas estradas de terra como fogo em capim seco. Diziam que o assassinato de Isaías, naquela manhã de agosto, fora a vingança de Lampião pela traição do coronel, que o rei do cangaço havia mandado executar aquele que ousara virar as costas para ele. A narrativa tinha a grandeza épica que o sertão tanto amava, o confronto final entre dois titãs da violência nordestina. Mas a verdade, quando finalmente emergiu das sombras, era ainda mais brutal em sua simplicidade humana. Não foi Lampião quem ordenou a morte de Isaías Arruda. Foram os irmãos Paulino, homens comuns movidos pelo combustível mais antigo da história, a vingança familiar. Um ano antes, os jagunços de Isaías haviam emboscado João Paulino no serrote da Aurora, assassinando-o covardemente. Os irmãos aguardaram, planejaram, esperaram o momento certo. E quando Isaías desceu do trem naquela manhã fatal, a justiça privada do sertão cumpriu seu papel sangrento. Do local onde caiu baleado, Isaías foi carregado para a residência de Augusto Jucá. No dia seguinte, os médicos Antenor Cavalcante e Sérgio Ramos foram chamados, mas a medicina pouco podia contra o destino. Às 6 horas da manhã de 8 de agosto de 1928, Isaías Arruda exalou seu último suspiro, levando consigo os segredos de uma vida tecida entre poder e crime, proteção e opressão, grandeza e vilania. No livro de registro de óbitos da paróquia de São José de Missão Velha, página 136, o vigário Horácio Teixeira registrou com caligrafia cuidadosa: aos 8 dias do mês de agosto de 1928, na sede da freguesia de Aurora, foi assassinado Isaías Arruda com 28 anos de idade, casado com Estelita Arruda. Seu corpo foi sepultado nesta vila. Poucas palavras para resumir uma vida que havia movido as engrenagens do poder e da violência por todo o Cariri cearense. 4 dias após o assassinato, o delegado Vigílio Gomes retornava de Aurora à Fortaleza, carregando consigo os resultados do inquérito que jamais traria verdadeira justiça. Na estação ferroviária onde Isaías havia caído, o sangue já fora lavado pelas chuvas esparsas do sertão, mas a memória permaneceria viva nas histórias sussurradas ao redor das fogueiras. A trajetória de Isaías Arruda é um espelho escuro das contradições que definiram o Nordeste brasileiro nas primeiras décadas do século XX. Ele foi simultaneamente protetor e algoz, líder e tirano, construtor e destruidor. Sua capacidade de manipular diferentes esferas do poder, o legal e o ilegal, o político e o criminoso, o público e o privado, ilustra a natureza camaleônica do coronelismo, aquele sistema que transformou homens em deuses e cidadãos em vassalos. Na cultura popular, Isaías tornou-se lenda. Histórias, canções e narrativas perpetuam sua memória com a ambivalência típica do sertão, onde heróis e vilões frequentemente habitam o mesmo corpo. Para alguns, ele foi um líder forte que protegeu sua gente. Para outros, um déspota cruel que manchou de sangue as terras que deveria ter cuidado. A verdade, como sempre, jaz em algum lugar entre esses extremos, complexa demais para ser reduzida a julgamentos simples. Estudar a vida de Isaías Arruda é mergulhar nas raízes históricas das desigualdades que ainda assombram o Brasil contemporâneo. É compreender como as estruturas de poder se perpetuam através de gerações,
como a violência se institucionaliza, como a impunidade se torna tradição. Sua história é uma peça fundamental do quebra-cabeça que explica a formação do Nordeste brasileiro, as transformações políticas e sociais do século XX e as cicatrizes que ainda marcam nossa sociedade. Na estação de Aurora, onde um dia o sangue de um coronel manchou os trilhos de ferro, o silvo dos trens continua cortando o ar seco do sertão. As locomotivas levam e trazem passageiros que desconhecem a história daquele solo, ignoram os fantasmas que ainda vagam pelas plataformas desertas. Mas para aqueles que conhecem a saga de Isaías Arruda, cada trem que passa é um lembrete de que o passado nunca morre completamente. Ele apenas espera, paciente como o próprio sertão, para sussurrar suas lições aos que têm coragem de ouvir. Assim terminou a saga de um dos coronéis mais temíveis e complexos do Cariri, um homem que construiu um império sobre os pilares da violência e do medo, e que descobriu, tarde demais, que todo império eventualmente desmorona. Sua história é um testemunho brutal das nuances e contradições que definem a condição humana. Um lembrete de que poder absoluto não garante proteção absoluta e que a vingança, essa velha companheira do sertão, nunca esquece seus devedores. O coronel Isaías Arruda de Figueiredo jaz enterrado nas terras que um dia dominou, mas sua história permanece viva, pulsando nas veias da memória coletiva nordestina, ecoando através das gerações como um aviso e uma lição sobre os perigos de confundir poder com impunidade, força com justiça, domínio com legado.